Olá, meu amigo e amiga. Este sabadão, 4 de julho, deveria ser um dia de muita felicidade, de muita alegria, mas para essas criaturas que habitam o universo paralelo do bolsonarismo aqui no Brasil e fora do nosso país. Afinal de contas, hoje é o dia da pátria deles. Dia 4 de julho, os Estados Unidos completam 250 anos da sua Carta de Independência, que se deu, portanto, no ano de 1776. Essas criaturas daqui sempre colocam os Estados Unidos em primeiro plano. Até quando eles pedem uma proteção divina, Deus salve a América, não? Deus proteja a América. E se sobrar algum tipo de proteçãozinha divina, que venha aqui para o nosso país também. Cultua o modo de viver e cultua, inclusive, esse presidente, que é um gangster, e as atrocidades todas são cometidas, até mesmo contra o próprio povo americano, e as atrocidades são cometidas fora do território norte-americano. São essas criaturas hoje que não estão nada felizes. Estão aí sorumbáticos, taciturnos, né? Ou seja, mal-humorados, estão meio para baixo, por conta das coisas que a Polícia Federal anda fazendo aqui. Revelando, inclusive, que um desses que está lá nos Estados Unidos andou recebendo grana de bicheiro. Aí ele veio a público, né, dizer que não é nada disso. Me refiro ao senhor Ramagem. Mas será que dá para acreditar em alguma coisa que essas pessoas dizem? Eles são mentirosos, são covardes e são fujões, né? Como o senhor Ramagem, que está bastante encalacrado. Só que agora, né, vai ficar mais encalacrado aqui. Se ele já não podia mais voltar para o nosso país, agora ele vai ficar com situações mais complicadas ainda, né? Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou mostrar aqui a imagem chorosa do senhor Ramagem, né, dizendo está acontecendo. E vamos mostrar também que a Polícia Federal está diminuindo aí o número de apoiadores do senhor Flávio Bolsonaro, porque toda hora está indo um para a cadeia ou está indo um para ficar mais encalacrado do que a vã filosofia poderia imaginar. Mas antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui do nosso portal. Conheça os nossos outros vídeos, mande seu comentário, faça suas críticas, porque ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você. Dê seu joinha, enfim. E sempre comente aqui com seus amigos do nosso portal, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você e é assim que a gente tem chegado. Os algoritmos aqui, quando a gente trata de alguns temas ou a gente fala de algumas expressões, usa algumas expressões, a inteligência artificial, ela lê em tempo real e ela não distribui determinados conteúdos para mais gente. Então é muito importante você fazer o comentário e você compartilhar também o nosso conteúdo. Hoje, esse tema, Estados Unidos, essas expressões que a gente usa aqui, quando fala presidente norte-americano, enfim, tudo isso ajuda a dar uma bloqueada no nosso conteúdo. Mas estamos indo firmes, viu? Graças a você aqui no nosso portal. Então dê sempre seu joinha também e nunca esqueça de ler o primeiro comentário, porque no primeiro comentário eu coloco os links muito importantes ali e principalmente o link agora de uma caminhada concreta que eu estou fazendo aqui com outros amigos aqui na internet, outros que estão também como pré-candidatos, para a gente chegar até o Parlamento brasileiro e ajudar a dar uma chacoalhada firme nessa gente que a gente combate aqui do lado de fora das instituições, mas a gente combate com muita firmeza. Se você quer mais gente firme lá, enfim, participe aqui do primeiro comentário e, se puder, faça também uma contribuição lá nessa nossa vaquinha, que depois eu vou conversar com vocês sobre como é que ela está hoje, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, então vamos aqui às questões, né? Comentei com vocês, né, essa subserviência. Nessa foto aqui está o Bolsonaro fazendo continência e o Flávio Bolsonaro atrás dele, né, gravando o pai fazendo a bajulação. Então o filhote aprendeu desde sempre a ser subalterno, ser um capataz, né? O senhor Tarcísio hoje não fez nenhuma publicação elogiando Trump, elogiando os Estados Unidos. Os bolsonaristas também aqui não estão fazendo, eles estão meio esquecidões. Eu acho que o Trump vai ficar magoado com vocês, hein? Vocês não fazem a bajulação no dia da pátria de vocês, né? Complicado. Comentei com vocês mais cedo também o editorial aqui do Jornalão. Aliás, foi o grande jornal único que falou dessa independência, fez um editorial, O Vigor da Democracia Americana, mostrando essa subserviência total e essa análise míope, né, de não mostrar criticamente como existem coisas boas nos Estados Unidos, mas existem grandes atrocidades que não podem ser esquecidas, porque isso anestesia uma parcela da sociedade, né? Quando fica apenas com essa visão romantizada que lá é a terra dos sonhos. Lá virou pesadelo há muito tempo e muita gente não acordou desse pesadelo. Independência americana. Trump torna celebração oficial dos 250 anos dos Estados Unidos em exaltação pessoal e expõe país dividido.
presidente reservou o papel de destaque para si durante a celebração patriótica neste sábado, incluindo um discurso que vem tratando como comício. Então, gente, nós vamos ver várias coberturas jornalísticas desse ano, dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, como sempre acontece aqui com a imprensa nossa totalmente capataz, né, da grande mídia norte-americana. Trump acumulou pelo menos 2 bilhões e 200 milhões de dólares após se tornar presidente pela segunda vez. Então, o que acontece? Essa coisa do cara ganhar dinheiro, usar o cargo público para ganhar dinheiro, isso virou uma coisa completamente despudorada. E é esse modelo que essa gente do bolsonarismo, eles perseguem, né, gente? É só vocês verem como é que essa gente gosta de dinheiro, como é que eles fazem tudo por dinheiro. Eles montaram um monte de empresas para vender produtos, as coisas mais ridículas, vender capacete, vender remédio não, vender calendário, vender bota, vender vinho, gente, vender maquiagem, é um negócio de doido. Tudo que eles puderam fazer para ganhar dinheiro, eles fizeram isso, mas ficam se inspirando nesse tipo de gangster. E lá na Argentina a mesma coisa. O Milei também andou ganhando grana com criptomoeda, andou fazendo um trambique com criptomoeda lá. Tudo isso, assim, a extrema-direita acha que não tem problema nenhum, né? Porque a régua moral dessa gente foi rebaixada, né? Foi lá para o esgoto. O Estadão fez uma matéria elogiando os Estados Unidos, mas depois, agora, tardinho, fez uma matéria crítica aqui que vem também lá de publicações dos Estados Unidos, mas foi interessante essa coluna aqui. Aos 250 anos, a América tenta destruir o mundo que ela própria criou. Então, interessante, né? Eles fizeram um contraponto dentro do jornal. Em vez de Jorge III, em seu parlamento, os inimigos dessa revolução destrutiva são as instituições globais. Então, teve essa leitura aí. Comentei com vocês esse filme muito interessante, Nascido a 4 de julho, com Tom Cruise, né, e o Ronkovic. O Ronkovic é o que está aqui sentado numa cadeira de rodas, né, de frente para o Tom Cruise, que fez um papel extraordinário, né? Eu fui muito crítico, então fiz questão de falar dele de novo. A interpretação do Tom Cruise foi um negócio assim espetacular, gente, assim, espetacular esse filme, né? E um filme que fala bastante como a juventude dos Estados Unidos foi manipulada, foi utilizada para esses interesses corporativos, interesses de guerra de grandes grupos econômicos nos Estados Unidos, que sempre fizeram intervenção em tudo quanto foi canto, né? Daí, saindo dessa história, vamos começar agora a mostrar como é que essa gente está meio sorumbática. Aliados de Flávio Bolsonaro classificam carta aos Estados Unidos como munição para Lula. Esse tipo de leitura é leitura até meio equivocada, né? Eles colocarem como sendo a preocupação do Lula, uma coisa ligada ao Lula. Não é, gente. A carta de Flávio Bolsonaro é uma carta de traição à pátria, não é uma carta de traição ao Lula para atacar. Não é, de traição à pátria, coisa muito mais grave. E é o seguinte, essa coluna aqui do Guedinho, com a Júlia do Alibe, ele expressa de uma forma muito autêntica, né, a visão que se deve ter desse criminoso. Vamos pegar aqui, vamos passar aqui. Eu peguei esse vídeo aqui editado no canal do Hugo Bandeira. Vamos lá. Começa a valer, e aí o governo está correndo contra o tempo. Flávio Bolsonaro vai participar das audiências públicas e ele vai ali como representante da sociedade civil. Aí o Flávio Bolsonaro escreveu a carta antecipando o posicionamento dele. É uma das cartas mais vergonhosas da República Brasileira. É alguém de joelhos para uma potência. Então, é uma carta em que o Flávio Bolsonaro primeiro diz Deus abençoe os Estados Unidos e depois Deus abençoe o Brasil, nessa ordem. Cara, isso é uma vergonha. Uma carta em que ele diz assim, Trump, não bota a tarifa agora não, porque vai ajudar o Lula. Dá uma adiada aí. Ou seja, ele não é incisivo quanto à tarifa. Cara, uma vergonha. Uma vergonha. Essa carta é antipatriótica. Eu concordo com o Otávio nesses pontos. Eu acho que ele deixa ali claro que a preocupação dele não é com a tarifa, é com o momento em que a tarifa está sendo cobrada. Isso é muito ruim. Ele fala, vamos dar 180 dias, né, para cobrar as tarifas, porque tem eleição. Então, assim, não parece ser uma preocupação genuína com o tarifaço, porque o argumento seria, olha, não cabe aqui, não cabe tarifa aqui, por causa dos argumentos todos colocados. O Brasil tem um comércio deficitário, está sendo ruim para a economia de vocês, é ruim para a nossa economia, etc. Então, é a leitura, gente, qualquer pessoa do campo da racionalidade está fazendo.
Isso aqui, ó, não pode passar despercebido. Flávio Bolsonaro vê nova onda de repúdio após defender cartões de crédito dos Estados Unidos. É o que ele fez na carta, dizendo que vai batalhar para diminuir taxação de empresas de cartão de crédito, que são as principais são norte-americanas, e que são empresas que têm a maior lucratividade do planeta aqui no Brasil. As pessoas que têm cartão de crédito sabem disso, os juros ultrapassam 450% ao ano. E aí vai esse ladrão, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, tentar vender a nossa pátria, dizendo que vai aliviar tributação ou algum tipo de imposto, algum tipo de imposição que a administração pública do nosso país faz, a legislação faz, contra essas empresas de cartão de crédito. É muita patifaria, né? E a situação para eles está ficando cada vez mais complicada porque, enfim, a dona Michelle aí, depois dessa aqui, gerou uma ira na extrema-direita gigantesca. Após críticas a Flávio, Michelle elogia programa do governo Lula. Aí a gente pega os programas do bolsonarismo, ó, é pancada em cima dela direto, todas as direções. Ó. Olha, está aí, é o preço do Bolsonaro continuar a domiciliar, é ela estragar a campanha do Flávio. Tá bom. Está fazendo o estrago dela. Agora, elogiar o Lula? Não. Não tem como isso fazer parte do pacote. Aliás, as movimentações recentes de Michelle Bolsonaro reforçam nos bastidores uma percepção crescente entre aliados e adversários da ex-primeira-dama de que ela parece ter sido picada pela famosa mosca azul da... Então, é o seguinte, né? O que eu vejo, comentário aqui de vocês, com duas palavras, né? Briguem, desgraçados. Tem que falar para você o que acontece, né? Então, tá essa situação aqui. E aí a Polícia Federal catando as crianças aí do universo. Crianças entre aspas, né? Tem coisa que ninguém tem coragem de publicar. Mutretas de aliados já fundam mais a candidatura de Flávio Bolsonaro. O senhor Sóstenes, eu já disse para vocês, ele não tem como explicar essa dinheirama que apareceu no apartamento dele. Então, vai dar cadeia para ele e para as pessoas que estão tentando mostrar que não aconteceu. Aqui nessa montagem, aqui nessa foto, está aqui o Bacelar, que está em cana, e um pastor que foi preso essa semana também por envolvimento com o jogo do bicho, né? O pastor do tabaco. Que alcunha, hein? Nome de Alexandre Ramagem aparece em lista de bicheiro Adilcinho, ex-deputado e investigado. Então apareceu aqui várias menções ao deputado, ex-deputado Ramagem, ó. Ramagem 39.708, depois Ramagem 30 mil, depois Ramagem 18.100, depois Ramagem 22.080 reais. Aí ele veio todo magoadinho. Aí, só que a fala dele tem coisas muito curiosas que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Fala, Ramagem, foragido, criminoso, condenado pela justiça. Eu tive ciência da notícia do blog do Otávio Guedes. Tá com uma cara de choro, né? A lagriminha tá vermelha, hein? Tá ruim a coisa aí, hein? Falando que eu estou citado em planilha de Adilcinho, bicheiro. Logo comigo, que falo todo dia em combate à criminalidade. Nem tanto, né, Ramagem? Nem tanto, né? Que tem mostrado no detalhe as ilegalidades da cúpula da PF do Lula e também do STF. Então tinha a PF do Bolsonaro, já que tem do Lula, tinha do Bolsonaro também, né? Aí falaram que tem 4 depósitos, valores de 30, 20 mil reais. Bem, o que é fato? Eu não conheço. Olha, não falou que tinha depósito não, tá, Ramagem? Falou, tinha uma planilha dizendo que foi dado dinheiro. Essa gente não faz depósito, né? Não faz depósitozinho assim, né? O dinheiro da tua turma aí, né, Ramagem? Circula sempre em mala, né? Então não vem com essa conversa, esse papo para enganar trouxa, que vocês não enganam mais ninguém, não. Nunca tive na presença, nunca tive qualquer contato com Adilcinho. Olha só, Ramagem, vocês não adianta vocês falarem alguma coisa que a credibilidade é zero. O Flávio Bolsonaro disse outro dia aí que não teve contato com o Vorcaro, que não conhecia Vorcaro, que não tinha telefone de Vorcaro, que não tinha recebido dinheiro de Vorcaro, e depois nós vimos na sequência a gravação mostrando que ele é um mentiroso, ele é um criminoso em ação aqui no nosso país. E aí ele fala uma coisa aqui que eu acho interessante, vamos lá. Nem em minha residência ou no meu gabinete. Eu não tenho nenhum sinal de enriquecimento ilícito. Opa! O senhor pode falar isso do Flávio Bolsonaro? O
O senhor coloca as duas mãos no fogo? O senhor é da Polícia Federal, não era, né? O senhor pode dizer assim, não tem sinal de riqueza do Flávio Bolsonaro, do clã Bolsonaro? Eu não tenho sinal nem de enriquecimento lícito. Pois é, né? O senhor pode colocar as suas mãos no fogo? Porque eu não tenho bens de grande valor. Bens de grande valor, né? Enfim, agora como é que o senhor está morando nos Estados Unidos aí, em condições incompatíveis com o servidor público, né? O senhor devia explicar, né? Como é que o senhor está aí. O aluguel aí nos Estados Unidos são caros, né? Como é que grana? A mulher do senhor está com grana bloqueada. E é o seguinte, outro parceiro do Flávio Bolsonaro, o senhor Douglas Ruas, que é pré-candidato aqui no Rio de Janeiro, ele veio com essa aqui, né? Que ele é a favor de se bombardear embarcações aqui no Rio de Janeiro, né? Outro subserviente também aos Estados Unidos. Aí você, meu amigo e amiga, que mora em alguma região litorânea, que tem um barquinho, sonha em ter um barquinho, olha, se o bolsonarismo chegar ao poder aqui no nosso país, e nós vamos fazer de tudo para isso não acontecer, você não vai poder mais andar de barquinho não, tá? Porque ó, essa gente, eles pensam isso. Ó. Aqui no estado do Rio, né? Ele chegou a defender que os Estados Unidos bombardeiem navegações, embarcações suspeitas de relação com facções criminosas aqui na costa do Rio de Janeiro. O senhor apoia esse tipo de ação? Olha, eu tenho defendido... Olha só, ele sai pela tangente e tal, mas lá na frente, como o nosso papo aqui já adiantou bastante, ele acaba dizendo, não, é isso mesmo, né? E o senhor Douglas Ruas é esse aqui que está do lado do Bacelar, que já está em cana, e da outra turma aqui do Flávio Bolsonaro. Aquele junto com o Cláudio Castro, que vai para a cadeia também. E o outro ali na ponta, o Altineu Cortes, que vende asfalto, é deputado, mas vende asfalto, que vendeu para a prefeitura lá do Douglas Ruas, né? Só que a turma está ficando complicada, né? A Polícia Federal está agindo. Gente, olha, mais uma vez, olha, eu convido vocês a entrarem aqui nesse ranking, vou deixar sempre o link no primeiro lugar para vocês acompanharem como andam aqui as movimentações nessas pré-candidaturas para várias posições aqui no Brasil. A nossa pré-candidatura é a segunda do Brasil em número de apoiadores para deputado federal e a terceira no Brasil em número de apoiadores no geral. Não em grana. A grana aqui, outras pessoas estão recebendo muito mais doadores, né? Muito mais grana. Mas a grana, gente, não é o fundamental. Nós iríamos fazer a nossa pré-campanha sem nada. E agora, com o apoio de vocês, então, aí me aguarde, né? Me aguarde que vai dar para fazer um barulhinho legal aí mais à frente, gente. A coisa está crescendo, está ficando legal. E outros amigos aqui na internet também são pré-candidatos aí. A gente vai trocar figurinhas. Muito em breve você terá mais contato com isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Leia sempre o primeiro comentário e aqui no chat também, tá bom? Tchau!